Para a felicidade de poucos, é tristeza de muitos. Hoje eu vou falar sobre a criação ou a invenção do vidro. Então, só para vocês terem uma ideia, o vidro foi criado ou inventado há 7.000 anos atrás, ou seja, em mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo, quando alguns mercadores fenícios da civilização fenícia, uma antiga civilização da época que ficava entre o Oriente Médio, Norte da África e Europa, descobriram sem querer um novo material a fazer uma fogueira. Esses mercadores faziam meio que tipo umas panelas com blocos de nitrato de sódio. Só que aconteceu uma coisa: o fogo misturou com a areia do deserto e mais o nitrato de sódio, resultando pela primeira vez em um material chamado vidro. Em 1400 a.C., os egípcios começaram a soprar o vidro. Como assim? Esse vidro soprado é uma técnica de moldar o vidro que envolve inflar o vidro fundido em uma bolha com o auxílio de uma cana ou tubo de sopro. Com isso, os egípcios conseguiam fazer pequenos objetos artísticos e decorativos, e algumas vezes eles faziam esses pequenos objetos parecendo pedras preciosas, como por exemplo o rubi, o diamante e a esmeralda. Depois de vários anos, em 100 a.C., os romanos começaram a produzir o seu vidro com uma técnica de sopro em moldes, ou seja, havia um molde de algum objeto ou de alguma outra coisa. Os romanos faziam esses sopros em moldes para fazer ou confeccionar meio que algumas janelas para colocar em suas casas. Depois de um tempo, em 300 depois de Cristo, o imperador Constantino começou a cobrar taxas e impostos aos vidreiros. E o Constantino fez isso, pois o vidro estava dando muito lucro e era muito importante para os romanos. Em 500 e 600 depois de Cristo, foi inventado um novo método de moldar o vidro. Esse método possibilitou a execução do vidro plano por sopro de uma esfera e sua sucessiva ampliação por rotação em um forno. Ou seja, colocavam um vidro em um molde redondo e depois colocavam esse molde redondo em um forno. E esse forno ficava girando o molde com o vidro lá dentro. Com isso, o calor e o movimento giratório moldavam o vidro como uma roda. E por fim, esse sistema de fazer um vidro redondo com o método do vidro plano foi utilizado até o século XIX, até que depois começou a surgir outros sistemas para fabricar o vidro. Por volta de 1300, começou a ser utilizado um novo método para fabricar ou moldar os vidros. Esse novo método se chamou vidro moldado a rolo e foi introduzido em Veneza, lá na Itália. Esse método formava o vidro com um rolo até o vidro ficar plano. Esse método veio do Oriente através das cruzadas. Com isso, a ilha de Burano começou a utilizar esse novo método e se especializou nesse método na produção artística do vidro, tendo surgido nesta época o cristal. Ainda em 1300, algumas pessoas descobriram um novo processo para fabricar e moldar vidros. Esse processo era por sopro de cilindros, que foi revolucionária para a produção de vidros planos, onde tinha meio que um cano onde a pessoa soprava e no final desse cano começava a se formar o vidro, se tornando um vidro plano. Por uma ação simultânea de sopro e força centrípeta vinda da movimentação do cano, as pessoas arrumavam um cilindro que podia ter de 50 centímetros de diâmetro por até 3 metros de comprimento, que depois era colocado em um forno e deixado para estender. Da Idade Média em diante, a fabricação do vidro não foi aberta ao público, tendo só algumas pessoas que sabiam como fabricava o vidro, pois o vidro era um produto valioso e quem sabia fazê-lo não queria ensinar para as outras pessoas a como fazer o vidro. Mas houve muita espionagem para tentar pelo menos aprender um pouquinho como se fabricava o vidro, mas não deu muito certo. A introdução de técnicas francesas para a fabricação de vidro lá na Inglaterra só foi acontecer nos séculos 18 e 19, e a introdução dessas técnicas foi feita com grande dificuldade. A criação do vidro trifilado foi feita por volta de 1680 por John Bowles com um suborno e roubo da França. E também existia uma fábrica inglesa em 1773 que ficava perto de alguns depósitos de areia em Cherry, na França. Essa fábrica inglesa se chamava British Cast Plate Gas Company e ela ficava em Harvenward Street, Helens, na França. E essa fábrica dependia da habilidade importada da França. A prioridade inicial da França foi exemplificada pela Companhia de Street Gobain, instalada há cerca de 300 anos para envidraçar o Palácio de Versalhes, na França. A associação de Roberto Lucas Schenck, um fabricante e comerciante de vidro inglês, com George Bontemps, um diretor francês de uma fábrica de vidro, era necessária para bons tempos persuadir artesãos franceses relutantes a divulgar o seu conhecimento da fabricação com cilindro soprado em 1832 para o Robert para o bons tempos. Sem esse conhecimento adquirido dos artesãos franceses, o contrato para o Palácio de Cristal
cristal em Londres, na Inglaterra, e talvez a direção da tecnologia podiam ter seguido caminhos diferentes. E só para acrescentar uma coisa, eu vou falar rapidão dos elementos que compõem o vidro. Esses elementos são o calcário, a areia, parrilha, alumina e os corantes ou descorantes. E o vidro é utilizado em vários locais, sendo utilizado em embalagens de alimento, em bebidas, medicamentos, vidraços de carro, telas de celular, televisões, tablets, notebooks, entre outros objetos. E por fim, a principal vantagem do vidro é a inércia, ou seja, ele não interage com outros elementos químicos. E agora eu vou falar da invenção da garrafa de vidro. Ela foi inventada na região da Síria, por volta de 100 a.C., pois na época tinha surgido o método de sopro de vidro, o que possibilitou a criação e a fabricação dos vidros ocos, o que se tornou os potes, copos e garrafas. Com isso, depois de um tempo, as garrafas de vidro se tornaram artigos muito úteis para o armazenamento de vinhos, principalmente a partir da Idade Média. A descoberta do vidro e sua fabricação revolucionou o mundo, pois os vidros possibilitaram a fabricação de várias coisas, como copos, pratos, garrafas, microscópio, óculos, espelhos, entre outras coisas. E também, se o vidro não existisse, não teríamos a luz artificial, aparelhos de televisão, computadores, rádios, máquinas fotográficas e lentes de contato. E também, só para acrescentar, os vidros mais comuns hoje são o vidro flat, vidro impresso, vidro temperado, vidro laminado, vidro acústico, vidro laminado acústico, vidro duplo ou insulado, vidro de proteção solar, vidro com baixa reflexão, vidro autolimpante, vidro baixo emissivo, vidro pintado, vidro serigrafado, vidro extraclear, o espelho, vidro acidado, vidro jateado, vidro resistente ao fogo, entre outros. E você deve estar se perguntando, é possível reciclar o vidro? E a resposta é sim, o vidro é 100% reciclável, pois ele pode ser reutilizado na fabricação de novas matérias-primas, como o próprio vidro. E também, só para acrescentar, essa reutilização do vidro não provoca a perda da qualidade do produto ou compromete sua pureza. Quando o vidro está no processo de reciclagem, ele é separado por cores e tipos. Por exemplo, os copos de vidro não podem ser misturados com os vidros produzidos para aplicação em janelas. As cores mais comuns de vidro são o âmbar, utilizado em garrafas de cerveja e de produtos químicos, o translúcido ou incolor, utilizado em compostas, o verde, utilizado em refrigerantes, e o azul, utilizado em garrafas de vinho. O vidro que vai para a reciclagem é enviado para vidrarias, onde ele passa por um processo de lavagem e trituração. Os cacos são misturados com areia, calcário, sódio e outros minérios, ou seja, o vidro é misturado com os mesmos materiais que o compõem. O processo de reciclagem do vidro tem o objetivo de manter a qualidade do material, por isso ele é analisado para eliminar impurezas que possam estar presentes nele. Essas impurezas também podem danificar os fornos e os outros equipamentos durante o processo de reciclagem. Com isso, as tampas e os rótulos são retirados, seguido por uma lavagem para remover os resíduos que sobraram. As impurezas que precisam ser removidas são as pedras, cerâmica, concreto, louças e cristais. Eles não são fundidos nas temperaturas do forno. Materiais orgânicos, como plástico, papel e terra, podem evaporar com as temperaturas altas, mas se estiverem em grandes quantidades, elas podem alterar a atmosfera do forno. Isso causa a criação de bolhas e pode alterar as cores dos vidros. Os materiais ferrosos e não ferrosos contaminam o vidro, dando uma coloração diferente a ele, além de gerar bolhas, provocar manchas, nuvens de bolhas, entre outros defeitos que prejudicam a estética do produto. Os vidros de produtos farmacêuticos e embalagens de produtos químicos devem ser contaminados antes da reciclagem, pois podem causar danos à saúde das pessoas que fazem a reciclagem do vidro. Então essa foi a história da criação do vidro, um objeto simples, mas muito importante para a nossa história. Então muito obrigado por todo mundo que me ouviu aí, então valeu aí e falou!